O Botafogo acabou de pagar 22 milhões de reais por um jogador com baixa minutagem no profissional e que ainda precisa evoluir em alguns fundamentos. Loucura? Nem um pouco. O teto do colombiano é alto, muito alto. E nesse vídeo a gente vai te mostrar por que o Botafogo fez esse investimento. Jordan Barreira é um colombiano destro de 19 anos, nascido em 2006. É um jogador com muito destaque nas seleções de base, constantemente convocado pela seleção colombiana, inclusive no Sub-20, no Sul-Americano Sub-20 desse ano de 2025, ele foi um dos principais destaques da Colômbia, tendo feito 1 gol e 4 assistências. Aliás, ele já tinha sido destaque da seleção colombiana Sub-17 no Sul-Americano de 2023. Ele é formado no Júnior Barranquilla, mas fez poucos jogos por lá, só 14 desde que retornou de empréstimo do Barranquilla FC, que é uma espécie de segundo time do Júnior que atua na segunda divisão do futebol colombiano. Ou seja, o Barreira tem pouca minutagem nesse nível competitivo mais alto. Nessa temporada são apenas 736 minutos na Liga Colombiana, na primeira divisão, com 1 gol marcado e 1 assistência realizada. Ele é uma aposta semelhante à do Álvaro Montoro, um jovem que chega mais pelo potencial elevado do que pelo que ele já apresentou no time formador, nesse caso o Júnior Barranquilla. O argentino também chegou ao Botafogo com pouca minutagem no time profissional do Vélez. Foram apenas 1.129 minutos em campo, o que é equivalente a pouco mais de 12 partidas completas. Em relação às características, uma das primeiras coisas que a gente bate o olho e já vê de cara é o seu biotipo. É um jogador alto, de passada larga, perna comprida e que consegue tirar vantagem desse biotipo dentro do jogo. Outra coisa que a gente reconhece rápido é o trato dele com a bola. O Barreira é um jogador muito refinado, então é realmente um talento, um jogador extremamente técnico. No que diz respeito a posicionamento dentro de campo, ele é um meia, mas não é aquele típico camisa 10 que gosta de jogar por dentro, em corredor central. Ele joga muito mais pelos lados do campo. Ele não é aquele ponta que vai receber na linha, muito aberto. É mais um meia que gosta de jogar aberto, puxando para dentro, aquele chamado falso ponta. Ele já jogou mais centralizado como um 10 e já jogou também como um 8, né? Esse segundo homem de meio campo, um cara que vem um pouco mais de trás. Mas nessas posições não foi onde ele mais rendeu na carreira. O drible é certamente um dos pontos principais do jogo do colombiano e ele tem um muito particular que lembra até um jogador que passou pelo Botafogo, o Vitor Sá. É essa pedalada passando a perna direita por cima e dando tapa para a esquerda. O Barreira faz isso incontáveis vezes, principalmente quando atua no corredor lateral. É um jogador que tem um vasto repertório de dribles, então a gente vê ele dando chapéu, dando caneta e outras situações assim no jogo. E ele também tem um baita arsenal de pedaladas. Ele pedala de tudo que é jeito, passando o pé para dentro, para fora, enfim, de várias maneiras. Certamente é um dos pontos mais fortes do jogo do Barreira. Outra coisa que é bom deixar evidenciado é que ele não é um jogador ambidestro, mas tem uma capacidade de usar a perna esquerda como apoio da perna dominante. Então, no drible, no tapa, na finalização, ele não tem problema de usar a perna esquerda, em que pese que não é do mesmo nível da perna direita. Um outro ponto importante é que ele tem uma ótima leitura para usar o espaço nas costas, nas suas próprias costas. Inclusive, ele tem uma jogadinha muito marcante, em que ele recebe a bola, protege bem, identifica que nas costas dele tem espaço para girar e dá uma pisadinha, né? Uma roladinha para trás para conseguir aproveitar esse espaço que foi gerado, né? Já que ele está com uma marcação ali um pouco mais cerrada, um pouco mais próxima. Uma outra característica muito forte do Barreira são as conduções de bola, né? Um cara que tem muito controle de bola para conseguir em altas velocidades, né? Em alta velocidade conseguir conduzir, carregar a bola para o ataque. Isso é um ponto muito positivo para puxar contra-ataques, né? Um cara que sabe muito bem fazer essas transições, conduzir o time ao ataque nessas situações. Inclusive é um match muito grande, né? Com uma das principais características do time do Botafogo nesses últimos anos, que é o contra-ataque. Um outro ponto forte, e aqui também é um dos pontos principais, é o primeiro toque. Esse refino que o Barreira tem com a bola, ele fica evidenciado no primeiro toque. São várias situações de domínios muito difíceis que ele consegue amortecer, consegue controlar a posse e dali driblar, organizar a equipe, enfim. O primeiro toque deixa muito claro a capacidade técnica do Barreira. E o biotipo também faz com que ele seja um bom jogador de sustentação da posse.
Então, ele sempre que leva uma condução, um arraste, ele consegue sustentar um contato, uma pressão um pouco mais forte, por ter um bom controle de bola e por ter um perfil físico avantajado. Mas nem tudo são flores. O Barreira é um jogador jovem e que ainda tem muita margem de evolução. Mas quem também tem muita margem de evolução é o nosso canal. E a gente quer muito crescer, fazer o futebol de tática crescer cada vez mais. E para isso a gente conta com a sua ajuda, se inscrevendo aqui no canal e também curtindo o vídeo para levar esse conteúdo para cada vez mais gente. Mas em relação ao Jordan Barreira, uma característica que ele precisa de fato evoluir é saber ler e entender quando ele tem que partir para o drible ou não. É um jogador que muitas vezes se coloca em situações de ir para o duelo, de ir para o 1 contra 1, em que não são favoráveis, em que não são vantajosas para ele, nem muito menos para o time. Então ele acaba se colocando em situações de duelo que são muito difíceis de ser vencidos, né? Inclusive quando a gente olha para os números dele de duelos vencidos, é um número percentualmente baixo, justamente porque ele se coloca nessas situações desvantajosas para ele, que ele tem muita dificuldade de conseguir de fato driblar o adversário. Certamente a finalização é um dos pontos mais deficientes do jogo do colombiano. E não é nem pelo gesto, porque quando ele consegue se preparar bem para finalizar, quando ele consegue se equilibrar bem, ele direciona o chute, ele consegue, de fato, colocar a bola onde ele deseja. Mas geralmente o problema dele da finalização está antes do gesto, na preparação, no primeiro toque para ajustar a finalização. É comum a gente vê-lo batendo com a bola próxima ao corpo ou batendo desequilibrado, e isso dificulta muitas vezes com que a finalização seja direcionada, vá no gol ou então vá próximo ao gol. É comum a gente ver essas finalizações isoladas, muito longe da baliza. Um outro ponto que também está aliado à pouca idade, isso aqui a gente acha que ele pode desenvolver demais no Botafogo, é a tomada de decisão. O Barreira ainda toma muitas decisões equivocadas ou não toma as melhores decisões, principalmente em situações de último passe, em situações em que precisa concluir a jogada. Isso está muito aliado à pouca idade, novamente reforçando, mas ele precisa desenvolver e ele está no momento de começar a mudar isso. E um outro ponto que eu vejo que também está aliado à pouca idade, também está aliado a essa pouca experiência, é que o Barreira é muito pouco constante no jogo. Então, ele precisa de muitas posses para conseguir ter uma ação determinante, uma ação positiva. É algo que o Barreira vai precisar também se desenvolver. Quando a gente olha para a transferência, né, para negociação, para compra, para aquisição do Jordan Barreira por parte do Botafogo, a gente considera um baita negócio. Primeiro porque é um jogador, quando comparado às outras compras do time, é um jogador de valor de custo muito baixo, né? Se a gente comparar com o Almada, com o Luiz Henrique, com o Arthur, com o próprio Jair, que chegou recentemente, são jogadores que tiveram um investimento muito mais alto do que os 4 milhões de dólares que o Botafogo está investindo no Jordan Barreira. Então dá pra gente considerar, quando a gente compara, né, com as outras aquisições, com as outras negociações do clube, dá pra considerar que o Barreira é uma aposta feita pelo Botafogo por esse valor mais baixo. E dentro desse cenário de jogador aposta, pra gente, a gente considera uma baita negociação, uma baita aposta mesmo do Botafogo. Hoje, o Jordan Barreira é um jogador longe de estar pronto. Ele ainda precisa desenvolver diversos comportamentos e acho que vai levar até um certo tempo para isso. Clube e torcida vão precisar ter paciência, porque se trata de um jovem. Mas o teto é muito alto e o potencial é extremamente elevado, principalmente se tratando de um jogador que já vem se desenvolvendo nos últimos meses. Então, se tiver um ambiente favorável, a tendência é que o Botafogo tenha uma joia muito preciosa em suas mãos. E aí, gostou do que viu? Comenta aí.